Ontem vimos o que a Bíblia nos apresenta como sendo história em formato de sanduíche. O texto em evidência está em Marcos capítulo 3, verso 20 a 35. Porém, concentremos nossa meditação de ontem apenas na parte interna do sanduíche, onde vemos os escribas acusando Jesus de estar em complô com o diabo. Marcos capítulo 3, verso 22 a 30. Hoje faremos a segunda parte da nossa meditação e falaremos sobre a parte externa do sanduíche. Ali fala sobre os parentes de Jesus que se preparavam para levá-lo à força porque achavam que ele estava fora de si. Vamos ao texto. Então, ele fluiu para casa. Não o bastante, a multidão afluiu de novo de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: ele está fora de si. Marcos capítulo 3, verso 20 e 21. Uma acusação de instabilidade mental é grave. Geralmente é feita quando alguém se torna uma ameaça à sua própria segurança. A família de Jesus tinha essa opinião porque ele estava tão ocupado que não parava nem para se alimentar. No momento que tentaram levá-lo à força, chega o ponto que encerra a história que fica na parte externa do sanduíche, pois havia sido interrompida para contar o relato em que os escribas insultaram a Jesus. Notem que há um estranho paralelo entre os relatos da história em formato de sanduíche. A família de Jesus parecia ter uma visão semelhante à dos escribas. A família dizia que ele estava fora de si, enquanto os escribas diziam que ele estava aliado com o diabo. O fato é que os filhos de José estavam longe de reconhecer a obra de Jesus. As notícias que chegaram até eles sobre as coisas que ele estava realizando os enchiam de admiração e espanto. Ouviram que dedicava noites inteiras à oração e que durante o dia era oprimido por grande quantidade de gente e que não tirava tempo suficiente nem para comer. Seus amigos achavam que ele estava se consumindo por seu incessante trabalho. Não conseguiam explicar a atitude que tinha para com os fariseus. E alguns receavam que sua mente estivesse ficando desequilibrada. Isso chegou aos ouvidos dos seus irmãos, bem como a acusação dos fariseus de que ele expulsava demônios pelo poder de Satanás. Tiveram que enfrentar a profunda infâmia causada por seu parentesco com Jesus. Tinham conhecimento do tumulto que suas palavras e obras ocasionavam, e não somente se preocupavam com as ousadas declarações dele, mas também ficavam indignados com as acusações que faziam os escribas e fariseus. Resolveram então persuadi-lo ou constrangê-lo a deixá-lo esse método de trabalho e induziram Maria a se unir a eles, pensando que, em vista de seu amor pela mãe, conseguiriam convencê-lo a ser mais prudente. Foi aí que então, enquanto ensinava Jesus ao povo, foi interrompido com a notícia de que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora e que desejavam falar com ele. Jesus, porém, sabia o que estava no coração deles e respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Enquanto estendia sua mão em direção aos seus discípulos, continuou dizendo: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus capítulo 12, verso 48 a 50. Que cena estranha essa, não? Se sua mãe ou outros familiares viessem vê-lo, você não os receberia? O que precisamos entender é que Jesus vem além do comportamento humano, e ele viu que naquele momento a sua família não estava em harmonia com a vontade do Pai. Foi aí que então
Jesus redefiniu o conceito de família e disse: aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Em resumo, Jesus é o Filho de Deus e aquele que se aliar à sua vontade torna-se sua família. Todos os que receberem a Cristo pela fé estariam ligados a Ele por um laço mais íntimo do que o de parentesco humano. Ele se tornaria um com Cristo, como ele era um com o Pai, crendo em suas palavras e as praticando. Maria, sua mãe, se relacionava de forma salvadora e mais estreita com Jesus do que pelo parentesco natural. Porém, os seus irmãos não receberiam benefício algum de sua relação com ele, a menos que o aceitasse como seu salvador pessoal. As duas partes dessa história em formato de sanduíche contêm uma profunda ironia. Na história interna, Jesus diz que uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. À primeira vista, parece que na história externa, a casa de Jesus, sua família está dividida. Mas Jesus resolve essa impressão e redefine o conceito família, afirmando que os que fazem a vontade de Deus junto com Ele são sua família. Muitas vezes ao longo da história, os cristãos se viram aliados com seus próprios parentes. É uma experiência bastante difícil. Esse texto de Marcos revela que Jesus passou pelo mesmo problema. E naquele momento ele teve que escolher entre fazer a vontade do Pai ou o parentesco com sua família. A atitude que Jesus tomou nos ensina o que ele próprio disse em Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que Deus os abençoe e até a próxima.